Lucas capítulo 1, versículo 26. Diz assim: E no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, para uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E o anjo se aproximou dela e disse: Salve, tu que és muito favorecida, ou bem-aventurada, ou agraciada. O Senhor está contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela ficou perturbada com o que ele disse, e pôs-se a pensar que tipo de saudação seria essa. E o anjo lhe disse: Não temas, Maria, porque achaste tu graças diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Vamos continuar um pouquinho. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, visto que eu não conheço homem algum? E respondeu o anjo, disse-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te sombreará. Por isso também o santo nascido de ti será chamado Filho de Deus. Até aqui, irmãos. Vamos fazer uma breve oração. Levante sua mão comigo. Senhor, te agradecemos por essa palavra. Que ela seja, Senhor, lâmpada para os nossos pés nessa noite e luz para o nosso caminho. Abençoa, Senhor, desde já cada um de nós que estamos aqui, nossa família e nossos planos, nossos projetos, nossas causas com essa palavra. Que ela venha com o poder que ela tem, Senhor, fazendo efeito em nossas vidas e transformando em nome de Jesus para a glória do teu nome. Amém, amém. Poder sentar. Hoje eu quero falar sobre algumas coisas que nós precisamos saber para que possamos cumprir o chamado de Deus. Tá bom? Vou repetir. Coisas que precisamos saber para cumprir o chamado de Deus. Um grande chamado que Deus tem para mim e para você. Amém? Oh, glória. Desde mim, pastor que está aqui, até o irmão que está na última cadeira, até o irmão que não conseguiu vir hoje, queria estar aqui, mas não pôde vir. Todos têm um chamado grande da parte de Deus. Você crê nisso? Ou você acha que você foi chamado para ficar assistindo cultos? Misericórdia, né, irmãos? Porque assistir culto é uma coisa ruim. É ruim. As pessoas que assistem culto costumam dizer que querem que acabe logo. Mas as pessoas que cultuam não querem que o culto acabe. Aleluia. Bom é cultuar, bom é adorar, bom é glorificar, bom é entrar aqui já com propósito. Sabe quais são as pessoas que acham culto chato? É as pessoas que vêm receber, só receber. E não entendem que culto não é receber, culto é doar, culto é dar. Onde é que está isso na Bíblia? Em toda a Bíblia. Sempre culto foi oferta. Mas não estou falando só de dinheiro, estou falando de oferta de sacrifícios na época do Velho Testamento, sacrifício de animais, sacrifício de alimentos, né? Incenso, e no Novo Testamento, sacrifício de louvor, adoração, palavras de adoração para Deus, louvor que sobe da nossa vida para o altar de Deus. Então o culto é adorar, doar, entregar. Quem veio entregar aqui, glorifica o nome do Senhor. Você que veio para adorar, veio para entregar o seu culto, saiba que você vai sair daqui diferente do que você chegou. Vai sair abençoado. Mas o que a gente precisa saber para poder cumprir um grande chamado que Deus tem na nossa vida? Já entendemos que o chamado é grande, né?
No chamado grande não é só para líder de grande igreja, pastor, bispo, missionário, apóstolo de igreja grande, não. Grande chamado é para todos, porque quando você é chamado assim na palavra diz, ide e pregai o evangelho a toda criatura, esse já é um grande chamado. E é para todos, amém? Então todos temos que ganhar almas para Jesus. Mas como fazer para cumprir? Vamos para o exemplo de Maria, né? Hoje eu quero trazer esse grande exemplo, que poderíamos ouvir mais na igreja, mas, sei lá, algumas pessoas talvez fiquem um pouco achando perigoso falar de Maria, quando não tem problema nenhum. Maria foi uma serva de Deus e foi um exemplo de cumpridora do chamado. Primeira coisa, é o que nós lemos no versículo 26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade chamada Nazaré. Então a primeira coisa que eu entendo aqui é que quando Deus tem um chamado, nós precisamos saber que Ele vem direto do trono de Deus para a nossa vida. Veja que Deus enviou um anjo para ser o mensageiro desse chamado, para dizer para Maria que ela tinha um grande chamado, não é? E a Bíblia diz que os que são salvos têm anjos ao seu redor para o servirem e o guardarem. Então eu e você somos guardados pelos anjos de Deus. Aleluia. A primeira coisa que precisamos saber é que Deus cuida desse chamado de forma especial. Você não é qualquer um, você é protegido pelo próprio Deus. Ele manda os seus servos, os anjos, para estar com você. Então você não está perdido nessa vida, você não está solto. Pode parecer às vezes que a situação está difícil, pode parecer às vezes que você está abandonado na situação. Por quê? Porque isso faz parte das intempéries dessa vida. Mas eu quero te dar uma boa notícia nessa noite. Você não está só. O próprio Deus está cuidando de você. Aleluia. Deus envia o anjo. E em seguida, diz aqui que é uma virgem, versículo 27, desposada com um homem que era José, da casa de Davi. Então aqui eu entendo outra coisa. É necessário a gente saber que precisamos estar na posição certa para poder responder o chamado e cumpri-lo. Qual a posição que Deus quer que você esteja para que o chamado se cumpra? Esteja nela e você vai ver as coisas acontecendo. Aleluia! Mas eu não estou vendo acontecer. Passa ano e nada. Então eu quero te fazer um convite nessa noite. Volte lá para o chamado. E veja o que Deus quer de você. Qual a posição. O que você tem que fazer. Eu não vou falar porque o Espírito Santo vai falar com você nessa noite. Exatamente o que você precisa fazer para estar na posição certa. E você vai ver, quando você fizer isso, tudo vai começar a acontecer. O sobrenatural vai acontecer na tua vida, na minha vida. E na nossa família. Aleluia. E no nosso lar. Ou seja, ela estava desposada, ela estava com compromisso, ela estava seguindo a lei, ela era virgem, ela cumpria a palavra, porque assim deveria ser. Ah, mas isso é uma coisa qualquer, não é uma coisa qualquer. Obedecer ao que está na lei é um fundamento para que se cumpra o chamado. Então, vamos conhecer e obedecer, e você vai ver tudo mudar. Veja só, o anjo se aproximou dela e disse: salve tu que és muito favorecida, graciada, o Senhor está contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo, ela ficou perturbada, versículo 29, com o que ele disse, e pôs-se a pensar que tipo de saudação seria essa. E o anjo lhe disse: não temas, porque achaste graça diante de Deus. Terceira coisa,
Não temas. Aleluia. Diga, eu não gosto de fazer isso, mas hoje eu vou fazer. Diga para uma pessoa aí com voz de profeta: não tenha medo. Diga aí, diga aí. Não tenha medo. Pastor, não tenha medo. Irmã Dione, não tenha medo. Aleluia. Aleluia. Deus está tratando nessa noite. Aleluia. Deus está preparando soldados para cumprir um grande chamado. E soldado não tem medo. Você sabia que na Bíblia nós somos comparados a soldados de Cristo? E soldado não tem medo. Essa é uma característica fundamental do guerreiro. Ele não tem medo. Então o medo tem que ser lançado fora. Como diz a palavra, o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Nessa noite o Senhor vai tirar todo o medo. Deixa eu ver quem crê. Aleluia. Nessa noite o Senhor vai tirar todo o medo. O medo atrapalha, o medo para, o medo impede. Mas nessa noite o Senhor está falando contigo. O medo vai ficar para fora. O Senhor vai te renovar, te fortalecer, te dar coragem. Aleluia. Quando Deus chamou Josué, a primeira coisa que ele disse foi: eu quero duas coisas de ti, Josué. Mas, Senhor, é muito complexo. Eu estou aqui parafraseando Josué, né? Não é pecado isso, tá, irmão? Só estou imaginando aqui o que Josué podia ter conversado, né? Mas Deus, é muito complexo, porque eu vou substituir um homem grande. Moisés, um grande líder. Numa grande missão. Conquistar a terra prometida. E Deus falou para ele: só quero duas. Aleluia. Esforça-te e não tenha medo. Aleluia. Em outras palavras, trabalha e não tem medo. Por quê? Porque tem muito trabalho para você. Olha Deus falando com você, hein? Porque tem muito trabalho. Então trabalha. Grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Aleluia! Deus está falando com você, está chamando. Tem pessoas que Deus está falando no coração nessa noite, está dizendo: você quer ser um soldado porque aqui tem muito trabalho. Você me ama? Aleluia. E Jesus perguntando para Pedro: você me ama? Pedro: eu te amo, Senhor. Então trabalha. De novo: Pedro, tu me amas? Pedro de novo: Senhor, eu te amo. Trabalha para mim. Então Deus está falando nessa noite conosco. Você me ama, você me adora, você é meu servo. Você que diz que me aceitou, você que diz que é de Cristo, então nessa noite eu te chamo. Venha para o exército, venha trabalhar, porque grande é o trabalho. Então ele chegou e falou para ela. Olha o que o anjo falou: não temas. E como eu estava falando, Deus falou com Josué: trabalha e não tenha medo, Josué. Em algumas versões diz não temas, outras diz tem bom ânimo. É a mesma coisa. Porque quando a gente tem medo, o ânimo baixa, né? A gente fica travado. Mas Deus vai destravar em nome de Jesus a nossa vida. Nós vamos ter liberdade para adorar, nós vamos ter liberdade para servir, nós vamos ter liberdade para batalhar, para guerrear e vencer, em nome de Jesus. Vamos para mais um ponto aqui. Versículo 32. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai.
Aqui mais uma coisa que a gente precisa entender, precisa saber para cumprir o chamado. O chamado é espiritual. Eu vou repetir e vou explicar, para você dar glória a Deus. Amém? O chamado é espiritual. Por quê? Porque ele disse... Ele será grande, Jesus será grande. Só que quando Jesus nasceu, foi numa manjedoura. Nasceu em Belém, uma cidade simples. Foi criado em Nazaré, uma cidade mais simples. Ou seja, uma cidade de onde as pessoas não esperavam nada. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Tinha um preconceito. Mas o anjo falou, ele será grande. Aleluia. Só que ele que era grande, era um homem simples. Um ajudante de carpinteiro. Se vestia normal. Não tinha roupas finas, não tinha um trono, não tinha um palácio, não tinha um exército. Era um homem aparentemente comum que vivia entre eles. Mas o anjo falou, ele será grande, aleluia. É por isso que eu falo para você, o chamado é espiritual, ele não é material, ele é espiritual. É por isso que você olha para a sua vida e vê as coisas comuns. Eu sirvo a Deus, eu vou para a igreja, eu aceitei a Cristo, eu sou da Pedreira, uma igreja abençoada, eu leio a Bíblia, eu oro, eu vou para a vigília, mas eu olho para a minha vida e está tudo normal. Deus tem uma mensagem para você nessa noite, o chamado é espiritual, ele não é material. Então quando você olha é tudo normal, mas no espiritual está acontecendo alguma coisa. Quando eu olho para cá eu vejo pessoas sentadas, mas eu consigo contemplar que no espiritual algo está acontecendo. Aleluia! É por isso que as pessoas olham e se entrarem aqui, um incrédulo, ele vai olhar para cá e vai dizer, tem um homem gritando e um monte de gente ouvindo, é isso sem sentido. Faz sentido, irmãos? Quando eu saio no sol aqui desse jeito andando para cá, que eu venho andando para cá, as pessoas ficam me olhando, faz sentido? Mas as coisas são espirituais. O que importa é o que Deus está fazendo. Se preocupe com a obra que Deus está fazendo, que é muito maior. Quando você olhar para a sua família e nada estiver acontecendo, abra os olhos espirituais. Peça para Deus te mostrar o que está acontecendo no espiritual. E você vai ver que Ele está trabalhando, Ele está operando, Ele está fazendo acontecer. E tem uma hora que tudo vai acontecer, aleluia. Eu quero dizer para você que Jesus, quando Ele morreu na cruz, entregou sua vida, porque ninguém tinha capacidade de prendê-lo ou matá-lo. Quando Ele entregou sua vida na cruz, o que aconteceu? Alguns vão lembrar aqui, os da escola dominical vão lembrar. O céu escureceu, o véu se rasgou de alto a baixo, aleluia. Isso às 3 da tarde, o céu escureceu.
defuntos ressuscitaram. Não foi um, foram vários, e começaram a andar no meio da cidade. Você já prestou atenção nisso? Isso aconteceu no exato momento em que Jesus entregou sua vida. Então sabe o que eu quero dizer com isso? Aleluia. As pessoas podem olhar e não ver nada. Vocês podem olhar para você e achar que não adianta ir para a igreja, não adianta ir para quarta-feira. Até você mesmo pode um dia ter olhado ou ainda está olhando e dizer assim: não está adiantando, mas Deus vai falar com você agora. Uma hora vai acontecer e todos vão ver. Receba essa palavra profética nessa noite. Uma hora tudo vai acontecer e todos terão que ver, porque será notório. O milagre vai acontecer, o sobrenatural vai acontecer. Persevera, porque você não sabe o dia e a hora que vai acontecer, mas vai acontecer.